Querido Mestre Jesus, irmão amado, após as reflexões tão importantes acerca de sua personalidade ímpar, já que é o nosso governador espiritual, diante desses fenômenos tão interessantes, que podemos, como disse Emmanuel, considerar fenômenos na seara mediúnica. Buscamos o seu refúgio, o seu aconchego, para estudarmos esta seara tão importante, ao mesmo tempo tão complexa e tão intricada. Ajude-nos sempre neste estudo, para que possamos sair da área da fenomenologia e adentrarmos na área do amor. Que possamos conhecer a mediunidade, aprender para servir a todos aqueles que no âmbito espiritual ou material necessitam desse intercâmbio, porque sabemos que trata-se de natureza dentro da normalidade. Que possamos deixar bastante claro isso em nossos corações. Jesus querido, acolha-nos no seu coração, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, quem eu não vi ainda. Então, hoje nós vamos fazer o estudo, a nossa unidade teórica 5, nós vamos estudar o médium. Nós vamos reunir em grupo, como a gente sempre faz. A sala 1 é aqui na cozinha, 2, 3, 4, 5 e 6. Lá em cima a gente tem a numeração na porta, né? E depois a gente volta para fazer o painel, tá certo? Podemos ir então. O material está todo lá em cima. Gente, então vamos começar o nosso painel. O grupo 1 estudou mediunidade e médiuns. Estudou no livro dos médiuns e em obras póstumas de Allan Kardec. Quem é o grupo 1? Pode vir? Oi, gente, boa noite. Olha, o assunto é o mesmo, né? Nos dois livros, falando sobre o médium. O que é o médium, né? E quais os tipos diferentes de médiums que existem, né? E como que se dá a comunicação do espírito com o médium, né? Que é o que está aqui encarnado. Então, quem são os médiums, né? Na Obras Póstumas, né, que define assim: médios são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmiti-las, né? Então ele recebe essa influência e transmite. Então essa é a definição básica do que é o médium. Ele diz também no livro que todos nós temos rudimentos de mediunidade, né? Mas que a mediunidade ostensiva, né, que é aquela que realmente a pessoa faz alguma coisa, ou ela escreve, ou ela vê, né, ou ela sente, tem alguma premonição, alguma coisa assim, isso não é para todo mundo, não somos todos que temos isso, né, mas esses rudimentos de mediunidade todo mundo tem, é o que está falando lá no livro. A mediunidade, né, a comunicação entre o espírito e o médium se dá de perispírito para perispírito, né? Então, lá também deixa bem claro que não tem esse negócio de que ele não toma conta, né? Ele não entra no outro corpo, isso não existe, né? A comunicação se dá através dos dois perispíritos.
ela independe de idade, de sexo, de grau de instrução, de nada, né? Homem, mulher, criança, qualquer um pode ser médium. Como é uma faculdade inerente ao homem, né? Então ela só se manifesta aqui, né? Quando a gente está aqui encarnado. Ela não é irrestrita, né? Ela vai depender justamente da sintonia que possa existir entre o médium e o espírito que está querendo se comunicar. Eles se manifestam de várias maneiras, né? Mas é necessário que se encontre, né, o espírito que quer se comunicar. Ele tem que encontrar o médium que tem aquela faculdade que ele vai fazer a comunicação dele. Então, como existem vários tipos de médiuns, tem o que escreve, o que ouve, né? Então, o espírito vai escolher, dentre aqueles, qual que vai servir para a mensagem que ele quer transmitir. Eles podem ser inconscientes ou facultativos. O médium inconsciente é aquele que independe do desejo dele, né? A ação, a iniciativa é dos espíritos e não dele. E o facultativo, a iniciativa é dele, né, do médium, para receber a mensagem. Isso é o que está falando no Obras Póstumas. No Livro dos Espíritos, né, trata do mesmo assunto, fala de novo o que é o médium, quem que não é, né? E existem uma variedade muito grande, né? São os que sofrem efeitos físicos, né, que percebem, os sensitivos, os audientes, né, que eles escutam, os videntes que vêm, os sonambúlicos, né, que não é o sonambulismo que a gente vê por aí, né? É um desdobramento que acontece. Os curadores, os pneumatógrafos, que ela explicou para a gente que ele escreve, mas sem papel, né, no ar. Eu nem sabia que existia isso. Escreventes, né, que é o que a gente mais conhece, né, eu pelo menos, né, ou chamados psicógrafos, né? Então, o papel deles, né, vai depender muito do que o espírito quer comunicar, como que ele vai comunicar, para ele encontrar o médium que corresponde ao que ele precisa. E fala lá que também existe uma certa participação do médium, né, nessa mensagem. Então, que eles buscam, né, médiuns que realmente tenham um conhecimento maior, né, que sejam pessoas mais bem preparadas, tanto questão emocional e espiritual, mas também intelectual, né, que quanto mais bem preparado é o médium de estudo ou da doutrina ou de outras coisas também, né, como até a Marlene deu um exemplo, se é um médium, um cientista que quer fazer alguma coisa a nível da ciência para ajudar, né, e encontra-se com a gente, né, um químico, um físico, não vai ter muito resultado, né? Então, ele vai procurar um médium que tenha um certo conhecimento para que aquilo possa realmente fazer um efeito, né, positivo, né? Então, e esses médiums, eles têm essa inteligência dele agora, atual, né, e a inteligência que ele vem trazendo, o conhecimento que ele vem trazendo de outras vidas, né? Então, quanto mais bem preparado, melhor. Né, a comunicação vai se dar mais facilmente, né, que eles buscam justamente isso, né? Não que as pessoas mais simples, né, não possam ser médium, mas quanto mais estudar, né, em todos os níveis, melhor. Acho que é só isso, né? E que existe também uma certa influenciazinha, né, do pensamento do médium, não é uma coisa somente do espírito, né, que ele tem uma influência também. Isso mesmo, gente. Então, a gente acha que ela já passou bem, né? O que teria que falar é isso mesmo. Agora, quanto ao médium passar um pouquinho da cor dele, do brilho dele, é natural isso, né? Porque a gente vai pensar que o espírito está usando o conteúdo mental do médium. Então, o médium vai falar da forma dele. Da mesma forma, assim, por exemplo, a gente vai passar um recado para alguém, né? Se é uma pessoa calma e tranquila que vai transmitir o recado, ela transmite o recado de forma calma, tranquila, seja lá o recado que for. Mesmo que seja um recado assim
afobado, que seja um recado de emergência, ela vai passar esse recado de forma tranquila. E se é uma pessoa já agitada, pode ser um recado tranquilíssimo, que ela já vai passar atropelando e falando, porque essa é a maneira dela ser. Né? Então, é natural esse colorido que o médium dá à comunicação, mas o importante é que a ideia, o fundo, o centro do que o médium, do que o espírito quer falar, seja transmitido, certo? Bom, o grupo 2, a prática da mediunidade, estudou o livro dos médiuns, 324 a 333. Bom, gente, nós falamos sobre as reuniões em geral, né? Elas oferecem grandes vantagens para quem participa, porque delas tem muito esclarecimento, porque há muita troca de ideias e essas reuniões têm vários tipos. Um delas é frívolas, experimentais e instrutivas. As frívolas são aquelas que só se preocupam com o lado divertido, como previsão do futuro, jogos de adivinhação. E as pessoas que participam dessas reuniões têm uma ideia muito errada do mundo espiritual. As experimentais, elas têm uma produção de manifestação física. Aquelas manifestações de levantar a mesa e outros tipos. Os incrédulos saem dessas reuniões admiradas, mas elas também têm a sua utilidade, porque as pessoas começam a ter uma descoberta do mundo invisível, né? Começar a investigar sobre o assunto. Tem as instrutivas, que apresentam um caráter muito diverso e têm o objetivo do verdadeiro ensino. E elas têm uma condição muito importante, que elas têm que ser sérias. E elas instruem muito tanto os encarnados como os desencarnados. A instrução espírita não abrange só o ensinamento moral, mas também o estudo dos fatos. E ela tem uma grande ajuda em relação ao avanço da ciência. As reuniões têm grande utilidade para quem quer se aperfeiçoar. E que um dos grandes tropeços da mediunidade é a fascinação, né? Porque geralmente as pessoas que falam bem, de repente elas começam a ser muito elogiadas, principalmente por quem está ao seu lado, e se perdem nesse caminho. E temos também que ter uma reforma íntima muito grande para ter um bom trabalho, né, nas reuniões, que devem ser muito bem preparadas, as pessoas têm que estar com a mente bem elevada, e isso também, tudo que se comunicar na reunião, se levar a conhecimento de outras pessoas para que sejam apreciadas, para que realmente saiba que tem um caráter sério ou não. E é isso aí. Gente, então aqui ele fala que os médiuns frequentam reuniões, né, mediúnicas. E no tempo do Kardec, as reuniões instrutivas, né, ele fala, e das de efeito físico. As de efeito físico é aquela que a gente via das mesinhas girantes, né, no começo, de efeitos físicos, e ele fala assim que era muito perigoso a gente ficar só na frivolidade. Tanto é que Kardec partiu dessa frivolidade, observando esses salões, né, essa brincadeira de salão, que era a comunicação com as mesinhas, e daí ele tirou toda a doutrina espírita fazendo perguntas instrutivas. Então, mesmo do efeito físico, material, pode-se tirar instruções, desde que a criatura seja uma criatura séria e que esteja disposta ao estudo e não a frivolidades. Então, ela fala que a gente tem essas reuniões, e até hoje a gente tem reuniões instrutivas, né, de mediunidade, mais raro, mas a gente tem, às vezes, o espírito vem trazer uma comunicação, um estudo,
nesse sentido, né? Uma orientação. E agora, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia do Centro Espírita, a gente tem a reunião de ajuda, de socorro e de auxílio. E a gente não pode esquecer que toda reunião ela é um ser coletivo, mas ela é uma coletividade. Então, a gente tem que estar com o pensamento homogêneo. Todos nós que participamos de reunião mediúnica, a gente tem que ter um único objetivo. No grupo espírita, que a gente vem fazer o socorro, a desobsessão, é justamente isso. É doar fluidos, socorrer as criaturas, acolher, né? Então, a gente tem que estar todo mundo pensando a mesma coisa, irradiando a mesma energia para poder ajudar e socorrer aquelas criaturas. Todo mundo tem que estar com o pensamento elevado, conforme disse a nossa amiga, para que a gente possa ter o auxílio dos mentores espirituais também, né? Então, é nesse sentido que a gente vem falando, para a gente buscar a reforma íntima, para a gente ter mais condição de apoiar, acolher, socorrer as criaturas necessitadas e trabalhar com essas energias com a ajuda do mundo espiritual. Porque a gente não sabe lidar com todos os fluidos espirituais, a gente ainda não conhece. A gente aqui, né, que somos espíritas da doutrina espírita, e a ciência também não conhece para trabalhar com tudo isso. Então, a gente precisa do auxílio e do socorro dos espíritos mentores para nos ajudar nesse sentido. Então, nós somos muito mais instrumentos, né, de socorro e auxílio que os espíritos superiores se utilizam da nossa energia, da nossa instrumentalidade para ajudar os espíritos. Então, é nesse sentido que a gente tem que buscar sempre essas reuniões instrutivas e não as frívolas. Perguntar se vai ganhar uma loteria, se tem namorado, se essas coisas que não tem necessidade. É mesmo no sentido de buscar conhecimento moral, ético e às vezes até um conhecimento científico. Se bem que espírito não traz nada pronto para a gente. Ele pode até indicar o caminho, mas que a gente tenha que seguir, né? Até conta, eu estava lendo um pedacinho da vida do Einstein, ele conta que ele estava muito perturbado, que ele não conseguia elaborar aquela teoria dele da relatividade, e ele foi dormir. E ele dormiu e ele sonhou exatamente com o mapa dos astros, da mesma forma da forma que estava. Então, ele acordou e desenhou tudo, e a partir desse desenho, ele foi fazendo toda a teoria dele. Quer dizer, ele precisou fazer todo o trabalho, mas ele teve aquele insight, aquela inspiração dos espíritos num sonho, né? Então, é assim que funciona. A gente tem que estar disposto a trabalhar para que os espíritos superiores possam nos ajudar. Grupo 3, condições dos médiuns. 188, 194, 221, 222. Boa noite, tudo bom? Condições dos médiuns. A 188. Espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Existem os médiuns sensitivos, que são aqueles que sentem as impressões tanto dos bons quanto dos maus espíritos. Esses médiuns, eles devem abster-se das comunicações com espíritos muito violentos, porque eles são médiuns muito sensitivos mesmo, bem sensíveis, né? Existem os médiuns naturais ou inconscientes, produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade. Esses médiuns, eles como se eles apagassem assim, né, no momento da comunicação. E aí, no final da comunicação, parece que ele volta e ele não sabe do que aconteceu, né? Ele não sabe o que aconteceu. Ele fica inconsciente durante aquele período. Os médiuns facultativos ou voluntários têm o poder de provocar os fenômenos segundo a sua vontade. O item 194. Qualidades físicas do médium. Existem os médiuns calmos, que escrevem sempre com lentidão e sem apresentar agitação. Existem os médiuns velozes, que escrevem com rapidez maior do que seria possível naturalmente. Isso torna difícil de ser lido por uma outra pessoa, né? Então, ele escreve muito mais rápido do que ele conseguiria escrever. E os médiuns convulsivos,
que os tremores nas mãos, dependendo da natureza do espírito, se for mal, a impressão é penosa, e se for bom, é agradável. Mas ele mostra uma agitação quase que febril nas mãos. Esses médiuns têm que utilizar menos a mediunidade, pois isso poderia afetar seu sistema nervoso. Aconselha-se que eles façam um descanso, assim, após duas comunicações, descansa um pouquinho para depois receber uma nova comunicação, porque eles são muito convulsivos mesmo. A questão 221, o item 221 são 8 questões dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Questão número 1, a mediunidade pode ser o indício de um estado patológico ou simplesmente anômalo? Eles respondem que é anômalo, não patológico. Há médiuns de saúde robustas e há médiuns que têm causas de doenças, mas por outros aspectos, não da mediunidade. Questão número 2. O exercício da mediunidade pode causar fadiga? Se for muito prolongado, para qualquer atividade acarreta fadiga, principalmente se for de efeitos físicos, sempre ocasiona dispêndio fluídico, que se repara naturalmente com o repouso, né? Como qualquer outra atividade, a gente ficar jogando basquete a tarde inteira vai causar fadiga? Vai, lógico, né? E o repouso já recupera a condição física do médium. Questão número 3. A mediunidade pode ter inconveniente do ponto de vista higiênico por abuso? Há casos em que é prudente a abstenção ou o exercício moderado. Tudo depende do estado físico do médium. Então, há casos e casos, né, gente? 4. Há pessoas que o exercício é mais inconveniente do que para outras? Isso depende do estado físico do médium. Há pessoas que devem evitar a sobreexcitação. Questão número 5. Poderia a mediunidade produzir loucura? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que haja predisposição para isso devido à fraqueza cerebral. A mediunidade não produz loucura, pois o bom senso diz para utilizar com cautela. 6. Há inconveniente em desenvolver mediunidade nas crianças? Certamente, e pode ser perigoso, pois sofreriam grandes abalos devido à imaginação excessiva. Assim, seria prudente afastá-las dessas ideias. E aí ele faz uma outra pergunta, questão número 7. Há crianças que são médiums naturalmente. Apresenta isso algum inconveniente? Aí eles dizem que não. Quando a faculdade é espontânea, a criança não se impressiona com isso. Questão número 8. Em que idade a criança pode desenvolver a mediunidade? Não há uma idade precisa. Porém, a de efeitos físicos é mais fatigante, devido à inexperiência da criança. Outro inconveniente pode ser o fato dela fazer disso um brinquedo. E aí o item 222. Não devemos influenciar as crianças a desenvolverem a mediunidade, a não ser que isso seja espontâneo. Aí ficou bem claro, né, gente, que tem vários tipos de médiums, porque médiums somos todos nós e cada pessoa é diferente, tem uma característica, uma forma de receber essas comunicações. Então, ele classificou algumas, né, e a respeito das crianças, a gente já falou na semana passada das perguntas, né, que não é conveniente que as crianças utilizem a mediunidade, a não ser que seja muito corriqueiro, muito tranquilo na vida dela, que a gente quase não vê por aí, é muito difícil, as pessoas se confundem mais. E uma outra coisa que eu achei interessante, que antigamente, né, dizia-se que mediunidade trazia loucura. Conversar com os espíritos trazia loucura. Isso era uma tônica em quem não era espírita e quem você está mexendo com o espírito, você vai ficar desequilibrado. Porque o médium, quando estava no desenvolvimento da sua mediunidade, muitas vezes ele apresenta um certo desequilíbrio. Até hoje, normalmente. Ele fica ansioso, ele fica tenso, ele tem algumas crises de pânico, porque ele ainda não sabe lidar com essa influenciação
dos espíritos inferiores. Então, ele passa por essa instabilidade. Mas desde que ele aprenda a educar e orientar essa mediunidade, ele se equilibra normalmente. Então, não é a mediunidade que leva a criatura a ter esse desequilíbrio. A mediunidade é neutra em si. E existem algumas criaturas que já trazem o desequilíbrio mesmo, psicológico, alguma neurose, alguma coisa, e mais a mediunidade, né? Então, aí juntando as duas coisas, realmente fica impossível a pessoa se equilibrar. Então, convém ela se abster da mediunidade e tratar-se emocionalmente, por enquanto. Por enquanto, ela precisa muito mais se tratar do que tratar alguém, do que trabalhar com essas energias, né? Então, quando a pessoa está em grande desequilíbrio, a gente busca primeiro o tratamento, para depois pô-la em trabalho mediúnico, né? Muitas vezes não era assim que acontecia, mas agora a gente já tem estudado mais, a gente tem recebido mais orientação e por todos os centros espíritas a gente tem percebido essa forma de trabalhar, né? Agora o grupo 4, Condições dos Médiuns, Livro dos Médiuns 226 a 230. Boa noite. Pessoal, possa o Senhor Jesus nos acompanhar incessantemente em nossa jornada evolutiva. A mediunidade depende do organismo. A moral do médium não interfere na sua atuação. Pessoas indignas são dotadas porque têm mais necessidade e cabe a elas se aproveitarem para a sua própria evolução. Se a usam mal, são duplamente culpados. A finalidade é sempre corrigi-los. O objetivo é sempre maior, ou seja, a humanidade. Se o médium tem uma boa faculdade, não precisa ser perfeito. Os espíritos superiores podem utilizá-lo, desde que não haja outro que melhor convenha. As falsas comunicações que recebem são advertências para que não se creia infalível e não se torne orgulhoso. O médium que obtém as coisas mais notáveis não pode se glorificar disso, mais do que um tocador de órgão. Para receber a palavra dos espíritos superiores, no chegue pura, é necessário querer o bem, enxotar o orgulho e o egoísmo. As duas coisas são necessárias. Para se comunicar, o espírito se identifica com o médium. Há uma simpatia, afinidade. Existe aí uma atração segundo grau de semelhança. Raramente espíritos das pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores. Quando tem à mão bons aparelhos medianímicos, bons médiuns, numa palavra. Então a gente percebe aqui que ele falava da mediunidade, que às vezes os espíritos mentores não encontram bons médiums, né? Que a gente tem que ter a busca constante da nossa elevação para que a gente possa ser bom médium. Ser bom médium o que é? Aquele que dá muita comunicação? Não. Aquele que comunica de maneira mais objetiva e passa mais claramente a mensagem do Espírito. E ele fala a esse respeito. Eu me perdi um pouco. Há condições para do bom médio. Então, a condição do bom médio é justamente essa. Condição elevada, de moral elevada, ética, para que ele possa receber o auxílio dos bons espíritos e que ele mesmo possa se sintonizar com os espíritos para fazer a comunicação. Então, eu estava num grupo que falava assim, uma companheira nossa falava assim, ela já é médium, e ela sempre se indaga que ela recebe sempre espíritos muito sofridos, muito sofredores, e às vezes até espíritos arraigados ao mal. Ela fala assim, nossa, será que eu me simpatizo só com esse tipo de espírito, né? Não é questão de simpatizar, e nem é a questão de a gente estar no mesmo nível evolutivo, mas no mesmo nível de sintonia. Porque a nossa companheira veio à casa espírita para quê? Para ajudar essas criaturas. Então, a sintonia dela é essa sintonia de ajuda. Então, os espíritos superiores aproximam esses espíritos e sintonizam com ela,
com ela essa médium, para que possa haver uma sintonia perispiritual de ideias, para que possa haver a comunicação. E isso é feito dias antes. A gente tem que ter essa vida, eu falava no grupo que a gente tem que ter essa vida reta, essa busca constante de elevação moral, para que a gente possa ter o auxílio, né, para poder fazer essa aproximação com espíritos inferiores e essa aproximação não nos fazer mal. Então, essa é a condição do médium. O médium tem que estar sempre na busca de sua elevação moral. Ninguém está aqui falando que é para ser santo, que é para ser diferente da sociedade. A gente tem que participar do mundo, do nosso cotidiano, mas sem pertencer ao mundo. Jesus já disse isso para a gente. A gente tem que vivenciar a nossa vida, mas de maneira equilibrada, de maneira a fazer o melhor possível, no sentido do bem, do belo e da perfeição mesmo. Que essa é o estado do médium, que ele tem que buscar. Mas a gente sabe também que a mediunidade em si independe da qualidade moral do médium. Tanto é que a gente vê médiums que às vezes fazem trabalhos que não são elevados. Não é? Médiuns que cobram dinheiro mesmo. Fala assim, eu fui na pessoa, ela sabe todo o meu passado, como é que ela sabia disso? Porque a mediunidade, a faculdade mediúnica, independe da moral da criatura. Ela é dada, como diz, ela é uma característica física. Ela é dada ao homem, sim, para que ele possa evoluir. Mas o livre-arbítrio dele permite que ele utilize no sentido tanto mal, né, mal utilizado, como bem utilizado, da mesma forma que todos os nossos sentidos. A gente tem visão, audição, a gente fala e a gente tem mediunidade. E a gente pode usar todos esses sentidos de maneira, encaminhando esses sentidos para uma utilização maior. Eu posso usar a minha palavra para falar coisas edificantes, coisas boas, mas eu também posso usar para fazer maledicência. Eu posso usar a minha visão para enxergar coisas boas, mas para enxergar só os defeitos alheios. E eu posso usar a minha mediunidade, a mediunidade que eu carrego, para servir as criaturas, ajudar as criaturas, ser um instrumento da espiritualidade superior para o mundo aqui, ou posso usar para mim mesmo, para o meu benefício próprio, né? Enganando as pessoas. Nesse sentido, eu posso usar. Então, ela é neutra, a faculdade. Ela tanto pode ser dada para quem tem a moral elevada e quem não tem também. Mas por que é concedida? Né? É concedida como visão. Se todo mundo tivesse a visão, a audição, os sentidos que a gente tem, só para usar positivamente, a grande maioria de nós não teríamos os 5 sentidos, que a gente conhece mais o 6º, né? Porque a gente não utiliza muitas vezes na prática do bem, né? Então, por isso que Deus permite, é nesse sentido. Eu acho que é mais por aí. Oi? Não, aproximadamente, não é exatamente. Alguns dias antes, o espírito é aproximado do médium para que haja essa sintonia. Uhum. Ele tem que ter algum outro tipo de alimentação ou tem alguma coisa Não, isso daí a gente vai trazer isso para vocês mais adiante um pouquinho, mas já que você comentou, a gente faz assim. O que a gente comentou antes? Que o médium busque sempre o seu equilíbrio. Então, que ele busque seu equilíbrio em todos os sentidos. No sentido moral, no sentido físico, no sentido da alimentação, que a gente não pode se alimentar pesadamente, de forma desregrada, todos os dias, né? Então, a gente tendo essa vida regrada assim, o espírito normalmente vai estar próximo de nós. O que a gente sempre comenta é que a gente não coma no dia da reunião, no dia da comunicação, porque a gente vai fazer uma troca fluídica muito grande, a gente vai ter um desgaste de energia muito grande, que a gente coma uma coisa mais leve, mais suave. Uma, porque a gente vai ficar sentado 1h30, no escurinho, se a gente acabar de comer, vai dar um sono e a gente já vai acabar não trabalhando. E mesmo
toda a energia do nosso corpo, energia de fluido mesmo, vai estar aqui no estômago, ajudando a digestão. Então, às vezes, impossibilita que a gente possa direcionar essa energia para o mental, para a gente fazer a comunicação. Mas isso a gente vai falar mais adiante, né? Mais especificamente disso. Grupo 5. Preparo das reuniões mediúnicas e a importância de cada um no trabalho. No Invisível, Leon Denis, parte 1, item 5. Eu sou mais alta. Boa noite, pessoal. O nosso livro, como dito pela Silvia, é No Invisível, de Leon Denis. É um texto bastante longo e bastante com termos bastante difíceis, mas ele vem resumir praticamente o que ela acabou de dizer, falando do trabalho árduo, né, que nós que estamos estudando a mediunidade, temos que ter na busca do entendimento, do conhecimento, que não é um trabalho fácil, que isso vem para nos preparar, né, para esse trabalho que vai ser feito, e ainda que a gente pensa que, ao iniciar esse trabalho, nós teremos assim contato com espíritos muito, muito elevados. E foi nos colocado aqui, confirmando o que foi dito pela própria Silvia, que o nosso trabalho de início, normalmente, na sua grande maioria, será com espíritos inferiores. Então, que a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com aqueles espíritos que vêm para nos elogiar, para nos ludibriar, nos colocando num caminho diverso do que é o que a gente pretende aqui na Casa Espírita e no trabalho que a gente pretende desenvolver. Também nos fala aqui da importância da prece nesse desenvolvimento da mediunidade. Também nos é colocado que deve haver, né, uma perseverança muito grande, porque nos é colocado à prova, né, a escolha que estamos fazendo aqui de estudar e de trabalhar. Também nos é dito aqui, como dito por ela também, que muitas vezes espíritos muito elevados, às vezes damas, pessoas muito de alta elevação, se submetem a lugares inferiores para auxiliar. Então, que não é só os espíritos ruins ou pessoas menos elevadas que vão a esses lugares. Ao contrário, pessoas até muito mais elevadas do que nós imaginamos, que têm condições de fazer uma ajuda maior para esse tipo de espírito, né? É um texto bastante extenso. E que mais que nos foi colocado? Que a prece é importante, desde que seja feita de coração e não como uma fórmula decorada, né? E que todos nós temos a faculdade da mediunidade, devemos saber direcioná-la, nos preparar para esse trabalho, né, de forma humilde, principalmente, e tentar entender e não desistir do que vai ser colocado para nós de agora em diante, né? Já é colocado desde o momento da nossa escolha. É isso. Tá ótimo, realmente o texto dele é nesse sentido e a gente vem estudando assim. O grupo 6, preparo para as reuniões mediúnicas, a importância de cada um no trabalho. Só que aí é no livro dos médiuns, 211, 12, 16 e 17. Vou apenas ler o que escreveram, porque não fui eu que escrevi. No início da mediunidade, o médium trabalha mais com espíritos inferiores e levianos. Um dos primeiros requisitos seria a fé sob a proteção de Deus, pedindo assistência do anjo guardião. A segunda condição é ser prudente para não ser enganado por espíritos levianos e fazer estudo prévio sempre antes de executar qualquer trabalho. Ficar atento, além da fala do espírito, também aos sinais, a desenhos e a escrita em geral.
e outros símbolos. Deve-se evitar afrontar o espírito ou evocar, a fim de futuramente não virar uma obsessão. O médium nunca deve parar de estudar, sempre cultivando a prudência, a paciência, para não cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Assim que tiver a mediunidade desenvolvida, é importante que o médium não abuse dela e trabalhe com dia e hora marcada para facilitar o auxílio dos espíritos que os assistem. Gente, então a gente percebeu que mediunidade a gente precisa, é natural, mas a gente tem que ter cuidado para trabalhar, tem que ter constância, né? E tem que ter, acima de tudo, a busca do estudo e da elevação moral, porque a gente vai trabalhar com espíritos, ele disse no início, né? E sempre a gente vai trabalhar, porque a gente se dispõe no centro espírita a trabalhar com espíritos inferiores. A gente não fala espírito mau, a gente fala inferior no sentido de ignorante, porque quem pratica o mal é porque não conhece o bem. Então a gente vai trabalhar com esse tipo de criatura, né? E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes eles tentam nos enganar, eles tentam principalmente nos elogiar, dizendo que a gente está bem, para que a gente possa sair deste caminho positivo e deixar de ajudar as criaturas, porque aí a gente passa a querer utilizar a mediunidade só para o nosso orgulho. É nesse sentido que ele disse, né? Então a gente tem que estar sempre à busca da elevação moral e da reforma íntima, nesse sentido que ele vem falar. E cada criatura tem o seu papel, o seu espaço na reunião mediúnica, né? Todo mundo pode trabalhar na reunião mediúnica, desde que tenha essa comunhão de ideais, né? Que seja esse ideal elevado. É nesse sentido que o nosso companheiro falou. Gente, então nós encerramos aqui a nossa teórica, o médium. E a gente vai continuar estudando isso, né? Porque isso é importante. Vocês podem perceber que a gente está sempre reforçando o assunto. A gente estuda, volta, reforça, estuda, volta, reforça, porque é importante a gente ter isso dentro de nós, né? E a semana que vem nós vamos fazer a unidade prática 9, irradiação, bases e condições. Nós vamos fazer 25 minutos de concentração e a Marlene, eu acho que a Marlene vai falar para a gente sobre essa irradiação, que já é um trabalho mediúnico que a gente faz na casa. Então, a gente vai aprender um pouquinho e daqui a pouco a gente já vai começar a treinar esse trabalho, né? E vocês vão ficar curiosos, mas eu não vou falar o que é irradiação. A Marlene é que vai trazer para vocês, né, as bases e as condições da irradiação. E com isso nós encerramos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, o apoio, a segurança, a proteção que esses amigos, os mentores espirituais, tiveram conosco. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, pela companhia desses amigos que estão sempre conosco, nos auxiliando na nossa trajetória. Que assim seja. Até a semana que vem.